O Enem está aí, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para você poder mandar bem, é importante que você tenha uma metodologia e um planejamento de estudo. Organize a sua agenda, horários fixos de estudo, assuntos, metodologia de ensino. Siga rigorosamente essa agenda para que você possa ter um bom resultado junto à prova. Eu sou o professor e coordenador Danilo Augusto Armelin, do Claretiano Centro Universitário. E se você quer fazer ciências contábeis, se tornar um contador, venha para o Claretiano, um curso arrojado com profissionais que atuam na área, laboratórios com software contábil e experiência de mercado. Venha ser claretiano, venha ser arrojado. E aí pessoal, como andam os estudos por aí? Bom, eu espero que bem. Então vamos para mais uma aula do Play no Enem. Se ajeite e vamos para mais uma aula do professor Conrado com o tema Tripartição do Poder. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do Play no Enem e o tema de hoje é a tripartição do poder político, aspecto fundamental da organização do poder político nas democracias modernas. Apesar desse sistema, a tripartição do poder só ter sido implantada no mundo contemporâneo a partir das revoluções burguesas da Inglaterra no século XVII e americana e francesa no século XVIII, essa teoria é muito mais antiga do que isso. Observando um breve histórico dessa teoria, vemos que ela se origina lá na Grécia Antiga, no século IV a.C., quando Aristóteles, em sua obra Política, já descrevia uma possível organização do poder dividida em 3 esferas que se complementam e se limitam mutuamente. A tripartição do poder político, na visão de Aristóteles, conforme podemos observar, ela se dava a partir do poder deliberativo, que seria o que hoje chamamos de poder legislativo, do próprio poder executivo e do poder judiciário, 3 órgãos de poder independentes entre si que se limitam e se complementam, como comentado. A partir então, nós temos um salto histórico e vamos para o século XVIII, quando a efetiva tripartição do poder, da forma como é utilizada hoje no Brasil e em vários países do mundo, se estruturou. Primeiro, a partir das ideias do inglês John Locke, em Segundo Tratado do Governo Civil, que previa a existência de um poder legislativo que seria superior aos demais, porque representante de uma maior parte da sociedade do que os demais poderes, o poder executivo, que tinha a finalidade, na visão de John Locke, de aplicar as leis, e o poder federativo, que não poderia desvincular-se do executivo e cuidava estritamente de questões internas de governança. Porém, ainda no século XVIII, ainda dentro da filosofia iluminista e do nascimento do chamado liberalismo político, um outro filósofo, dessa vez francês, Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, cria a moderna versão da tripartição do poder político. Nós podemos dizer que a forma como a tripartição do poder político é implantada hoje na maior parte dos regimes do mundo, em todos os regimes democráticos com certeza, é totalmente baseada nas ideias desse francês Montesquieu. Em O Espírito das Leis, Montesquieu descreve o poder legislativo, composto por representantes do povo que fazem as leis para sempre ou para determinada época e aperfeiçoam as leis já existentes. O poder executivo, que era exercido, na teoria de Montesquieu, pelo príncipe ou magistrado responsável pelo governo interno e pela política externa, e o poder judiciário, responsável pela punição dos crimes e julgamentos de litígios da ordem civil. Como podemos observar, apesar de algumas diferenças no que se refere ao poder executivo, hoje exercido por presidentes ou primeiros ministros na maior parte do mundo, é essa tripartição iluminista, liberal, burguesa de Montesquieu que acabou se
consolidando como prática fundamental do exercício do poder político nas democracias contemporâneas. A ideia central de pessoas como Montesquieu era não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que concentrar esses poderes nas mãos de uma só pessoa, como acontecia no absolutismo monárquico da Idade Moderna, pode gerar e gera abuso de poder. O objetivo era limitar o exercício do poder político, impedindo a tirania, o despotismo. Na atualidade, nas democracias contemporâneas, o poder executivo, exercido pelo presidente, governadores e prefeitos, no caso das repúblicas presidencialistas, como é o caso do Brasil, cabe a ele administrar o Estado, observando as normas vigentes constitucionais elaboradas pelo Legislativo, governar o povo, propor planos de ação, ou seja, implantar as políticas públicas. Ao Poder Legislativo, composto por vereadores, deputados estaduais e federais e senadores, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis, e fiscalizar o Executivo, exercendo duas funções fundamentais: a de controle político-administrativo e a de controle financeiro-orçamentário, ou seja, fiscalizando assim a atuação do Poder Executivo. E ao Judiciário cabe interpretar as leis, claramente que à luz da Constituição, para evitar distorções nas normas vigentes no país, e julgar os casos de acordo com essa própria Constituição, aplicando a lei em casos pontuais específicos que são levados até o Poder Judiciário por promotores ou outros agentes públicos. Enfim, tudo isso foi criado e implantado a partir do século XVIII e das revoluções burguesas para colocar em prática o sistema de freios e contrapesos, tão bem descrito por Alexis de Tocqueville na obra A Democracia na América. Esse sistema, ou seja, o sistema de freios e contrapesos, evita o abuso, visa evitar o abuso de poder e também, o que é muito importante, impedir que as escolhas da maioria, já que a democracia é baseada nas escolhas da maioria, acabem tiranizando as minorias. Com uma Constituição vigente, criada por representantes eleitos da sociedade, e com o sistema de freios e contrapesos que limita a atuação de um poder em relação ao outro, temos as garantias constitucionais que permitem, mesmo num sistema baseado nas escolhas da maioria, a liberdade individual e o respeito às minorias. Citando Tocqueville, nada é tão maravilhoso quanto a arte de ser livre, mas nada é mais difícil de aprender a usar do que a liberdade. Essa foi mais uma aula do Play no Enem sobre a tripartição do poder político. Espero que tenham gostado e até a próxima. FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado à concessão de financiamento a estudantes em cursos superiores presenciais. As inscrições são gratuitas e acontecem todo semestre, em datas estipuladas pelo governo, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do sistema de seleção do FIES. Para se inscrever no processo seletivo do FIES, é necessário que o estudante tenha realizado o Enem a partir de 2010 e obtido uma pontuação mínima de 450 pontos na média das provas e não tenha zerado na redação. O aluno deverá possuir e comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. A partir de 2018, o FIES possibilita juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O FIES não disponibiliza o financiamento de 100% do curso, sendo uma porcentagem diferente para cada aluno, tendo como requisito a renda familiar, com um mínimo de financiamento de 50%. O FIES atende cursos de graduação e segunda graduação, desde que o aluno não tenha sido beneficiado anteriormente ou já tenha quitado o financiamento, e também de acordo com vagas na instituição desejada. O Claretiano participa do programa de financiamento semestralmente, concedendo vagas para alunos em seus cursos na modalidade presencial,
Para mais informações, acesse o link abaixo. Até mais! Olá, eu sou o José Vitor, sou professor de Geografia e em mais uma série Play no Enem, na aula de hoje nós vamos discutir sobre a guerra na Ucrânia. A crise entre Ucrânia e Rússia não é de hoje. Há alguns eventos que vêm acontecendo desde o final da Guerra Fria e do final da União Soviética, lá nos anos 90, que contribuíram para a tensão existente entre os dois países. Se nós voltarmos um pouco, algumas décadas no tempo, especificamente para os anos 90, quando a União Soviética acabou, é preciso retomar alguns eventos para explicar os conflitos que estão acontecendo entre Ucrânia e Rússia na atualidade. Então, para nós conseguirmos entender a guerra na Ucrânia hoje, nós precisamos entender algumas questões que aconteceram lá no passado. Vamos relembrar algumas coisas que vocês já estudaram na disciplina de História e na disciplina de Geografia. Em 1991, a União Soviética terminou. Após a sua dissolução, após o fim da União Soviética, as ex-repúblicas se tornaram independentes. Se nós olharmos aqui no mapa, nós conseguimos perceber o que é a União Soviética hoje. Então, a União Soviética acaba em 1991, após a crise soviética, e aquelas que eram as ex-repúblicas soviéticas hoje são repúblicas independentes, como é possível analisar para o mapa. Então, para nós começarmos a entender a guerra na Ucrânia, nós precisamos voltar para esse contexto em que a União Soviética se desagregou e aquelas que eram as repúblicas soviéticas se tornaram independentes. Alguns países aliados à União Soviética no passado, os quais faziam parte do que nós chamamos de Pacto de Varsóvia, depois dessa independência passaram a fazer parte da OTAN. Vamos relembrar algumas coisas. Tanto o Pacto de Varsóvia quanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, eram alianças militares dos blocos socialista e capitalista, respectivamente. E tanto o Pacto de Varsóvia quanto a OTAN foram criadas no contexto da Guerra Fria. Diferentemente do Pacto de Varsóvia, que acabou em 91 com o fim da União Soviética, a OTAN permaneceu como uma aliança militar da nova ordem mundial e que, a partir desse desenho do final da Guerra Fria, passou a expandir seus domínios em áreas que eram anteriormente de influência soviética. O que acontece é que, então, desde o final da Guerra Fria, aqueles países que antes faziam parte da União Soviética e que também faziam parte do Pacto de Varsóvia, passaram gradualmente a sofrer influência daquele que antes era o bloco capitalista, o bloco ligado aos Estados Unidos. E alguns desses países passaram a então fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que permanece mesmo depois da Guerra Fria. Apenas para citar alguns países que passaram a fazer parte da OTAN, destacaria a Estônia, a Letônia e a Lituânia, também a Polônia, a Hungria e a Romênia e a República Tcheca. Mais recentemente, em 2023, a Finlândia, país vizinho à Rússia, passou a fazer parte dessa aliança. E atualmente há um interesse em relação à entrada da Ucrânia na OTAN, uma das razões que explicam o conflito que nós estamos discutindo hoje. Para além desse panorama geral, é preciso dar alguns destaques para alguns acontecimentos internos na Ucrânia. A partir de 2014, aconteceram algumas mudanças políticas importantes no país. A primeira delas é a deposição pelo parlamento, após uma série de manifestações populares, do presidente ucraniano pró-Rússia, o Viktor Yanukovych, que é esse primeiro presidente aqui, que em 2014 foi deposto. Depois dele, os outros dois presidentes, e aqui eu não estou incluindo o presidente que assumiu interinamente o poder depois da deposição de Yanukovych, mas os dois presidentes, o Poroshenko e o Volodymyr Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, assumiram um posicionamento e um discurso que é pró-Ocidente. Então vejam, essas mudanças políticas desagradaram a Rússia, porque anteriormente, até 2014, existia um governante que era pró-Rússia.
E a partir desse momento, os próximos presidentes que vieram tinham um discurso aliado ao Ocidente. Além disso, a Ucrânia é uma república unitária, o que se difere de um sistema federalista em que cada uma das regiões, das províncias, possui uma autonomia em relação ao governo central. A única exceção a essa organização unitária era a Península da Crimeia, que nós conseguimos analisar aqui no próximo mapa. A Península da Crimeia, que fica aqui na região do Mar Negro, era uma república autônoma ucraniana. A Rússia possuía bases militares na península e em 2014 a Rússia anexa essa área. Com essa ação, os conflitos entre os dois países, entre Rússia e Ucrânia, eles se intensificam. Recentemente, a Rússia estabeleceu algumas exigências para a Ucrânia. Entre elas eu destacaria, primeiro, a neutralidade em relação à entrada na OTAN, o reconhecimento da Crimeia como um território russo, que havia sido anexado lá em 2014, e também o reconhecimento da autonomia de algumas repúblicas separatistas. Dentro da Ucrânia, há algumas repúblicas separatistas que desejam fazer parte da Rússia. Sobre esse aspecto, algumas das regiões ucranianas, como Donetsk e Luhansk, buscam ainda uma certa autonomia. Houve uma declaração de independência dessas regiões, dessas áreas, em 2014 e em 2022 houve um apoio da Rússia, inclusive um apoio militar, a essa independência das regiões aqui no leste da Ucrânia. Destaca-se que nas porções leste e sul do país há muitos habitantes dentro da Ucrânia que falam o idioma russo. Em 2022, em fevereiro, vocês devem se lembrar, a Rússia invade a Ucrânia. E não há garantias de que a Ucrânia não entraria na OTAN até aquele momento, em fevereiro de 2022. Com o início dessa guerra, há os ataques à soberania de um país independente, que é a Ucrânia. No discurso de Putin, havia uma justificativa de que essa intervenção na Ucrânia era uma forma de barrar as investidas ocidentais que estavam acontecendo no país. Com relação aos conflitos que estão acontecendo, então, desde o início de 2022, é preciso esclarecer alguns aspectos que eu coloco aqui no próximo slide. Primeiro, esse conflito ele ganhou dimensões internacionais por conta das questões políticas, mas principalmente por conta das questões econômicas. Vamos lembrar, a Ucrânia é uma grande produtora de grãos e, além disso, há também outras questões econômicas envolvidas, que vocês podem observar nos impactos na economia mundial que aconteceram a partir do início desse conflito. Um segundo aspecto é que há, a partir desse conflito, uma crise humanitária, com a morte de soldados e civis, além da questão dos refugiados. Vamos relembrar, os refugiados são aqueles migrantes que são obrigados a sair do seu lugar de origem. A partir do início da guerra da Ucrânia, muitos ucranianos foram obrigados a sair do país e se deslocarem para regiões no entorno. Um terceiro aspecto são as sanções econômicas do Ocidente que foram estabelecidas para a Rússia. No entanto, é preciso relembrar que a Rússia é a principal fornecedora de gás para o Ocidente. O que a gente consegue perceber no próximo mapa é que existe uma série de gasodutos russos que passam pela Ucrânia e que ligam o país asiático até alguns países europeus que são dependentes desse recurso que é o gás natural da Rússia. Além disso, existem inúmeros outros impactos desse conflito na economia mundial para além do fornecimento de gás. Vamos relembrar um aspecto importante. A Rússia até hoje integra como um membro permanente o Conselho de Segurança da ONU, que é formado pelos países que são considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E esses países, esses 5 países que fazem parte como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eles têm o poder de veto. Então, qualquer intervenção que for ocorrer nesse conflito passa pelo Conselho de Segurança da ONU, que tem a Rússia como um dos membros.
Vamos também pensar o seguinte, para além dessa questão do Conselho de Segurança, vamos também pensar um pouco sobre o papel da OTAN. A Ucrânia não faz parte da OTAN, mas se um país da OTAN auxiliar militarmente a Ucrânia, os outros países que fazem parte dessa aliança passariam a se envolver diretamente no conflito. Desde o início dessa guerra, lá em 2022, aconteceram vários ataques aéreos à Ucrânia e esses ataques eles buscavam abrir caminho tanto pelo norte, pela Belarus e pela Rússia, quanto pelo leste, pela Rússia e até mesmo pelo sul, através da Crimeia. Hoje, se nós formos pensar nesse conflito, há uma grande preocupação com o envolvimento de outros países no conflito. E por que isso acontece? Acontece principalmente pelo arsenal nuclear que vários países têm, como a Rússia, os Estados Unidos, a China, a França, a Inglaterra, a Índia e o Paquistão, e que esse envolvimento desses países, sobretudo esses que têm um grande arsenal nuclear, poderia fazer com que esse conflito tomasse dimensões ainda maiores. Já caminhando para o final dessa discussão, é importante nós compreendermos as conexões que existem relacionadas a esse conflito, ou seja, não apenas pensar nas questões atuais desse conflito, mas também pensar nas questões históricas que explicam o que está acontecendo hoje na Ucrânia e que envolve também outros países. E também pensar nas diferentes dimensões da guerra, pensar nas dimensões humanas, nas dimensões sociais, nas dimensões políticas e nas dimensões econômicas que envolvem esse conflito. Para quem está se preparando para os vestibulares, é importante estar atento ao que está acontecendo e estar acompanhando os desdobramentos desse conflito, dessa guerra na Ucrânia, que ainda está em curso. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha contribuído para a formação e para a preparação de vocês para os vestibulares e espero vocês no próximo encontro. Até! Pessoal, uma dica importante na hora dos estudos é se desconectar das redes sociais e desativar as notificações do celular. Desligue tudo e crie um ambiente silencioso, fechou? Bons estudos por aí e nos vemos de novo amanhã. Até lá!